Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você ainda não viu, eu tenho, aliás, uma playlist falando sobre como foi todo o processo de trazer ele. Mas o último vídeo que eu fiz assim, falando do passo a passo, eu ainda tava no meio do processo, então eu acho legal um vídeo mais atualizado. E agora eu tenho outras dicas pra dar pra vocês também. Então vamos lá. Eu vou falar assim por cima de como foi o passo a passo, mas eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link do blog dos Pequenos Monstros. Eles são um casal que viajam pelo mundo com os cachorros deles e no momento acho que eles estão morando na Alemanha e eles têm um post assim super completo sobre como trazer seu animal para a União Europeia, que aliás foi a minha base, assim. Tudo que eu tinha dúvida eu olhava no post deles. Mas gente, se vocês tiverem alguma dúvida muito específica, lembra sempre de confirmar com a Vigiagro da sua cidade ou do seu estado, não sei direito como funciona isso, mas lembre sempre de falar direto com o órgão, que eles vão saber informar melhor do que qualquer um, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo é colocar o microchip. O Fred já tinha e eu paguei muito barato porque o nosso primo é veterinário e ele colocou no Fred, mas eu lembro que eu dei uma pesquisada nos valores e em São Paulo é a partir de R$150. O microchip já com aplicação, mas aí isso pode variar. Aí o segundo passo é dar uma dose da vacina antirrábica depois de aplicar o microchip, porque a União Europeia entende que o seu animal só é um indivíduo depois que ele tem o microchip. Logo, se ele tem vacina antes do microchip, para eles não valem de nada. Então tem que ter uma vacina depois da aplicação do microchip. E aí vem a parte mais chatinha, que não é nada complicado, mas é chato porque é demorado. Você tem que coletar um exame chamado sorologia da raiva. Esse exame só tem um laboratório no Brasil que faz, que é a Zoonose de Santana, e de vez em quando eles param de fazer por N motivos. Quando eu fui fazer o do Fred, eles não estavam fazendo por falta de reagente que estava preso na alfândega. E aí eu quase tive que mandar a amostra do Fred pro exterior, eu ia mandar aqui pra Inglaterra, mas também eles mandam pros Estados Unidos. E eu lembro que dava uma diferença muito grande de valor. Na época que eu fiz o do Fred, tava R$187, indo direto lá na zoonose. Eu paguei 270 porque eu fiz através de um laboratório que chama Dognostic e eu super aconselho fazer com eles quem for de São Paulo, porque eles conferem o microchip, eles conferem tudo e eles já te dão uma noção maior, assim, se você tiver alguma dúvida. Eu paguei 270 pra fazer com eles. Pra mandar pra fora do país ficava R$1.200. Então assim, é uma diferença muito gritante. Mas tudo bem, você coletou a sorologia. A partir do dia que você coleta o exame, você obrigatoriamente tem que ficar 90 dias com o animal no Brasil. Eu não sei por que desse prazo, mas ele existe. E é a parte que eu vejo as pessoas mais se confundindo. Quando eu fui na Vigiagro, várias vezes eu vi o pessoal falando assim: eu vou viajar semana que vem, tô com todos os exames do meu cachorro. Não, mas ele não pode viajar ainda porque não deu os 90 dias. Então, né, atende-se aos 90 dias. Aliás, se programem para uns 4 ou 5 meses, mais ou menos aí desse processo todo, para vocês não terem problema nenhum. Passados os 90 dias, você precisa reservar o lugar dele no voo. O Fred veio no porão. Por que o Fred veio no porão? Acho legal falar disso também. O Fred pesa 9 quilos. Eu poderia ter emagrecido ele 1 quilo, porque a TAP, o limite é 8 quilos com a bolsa, mas a bolsa não pesa quase nada. Poderia. Por que eu não fiz isso? Porque o Fred é salsichinha, ele tem 70 centímetros de comprimento. Então, para ele vir embaixo da poltrona, no passageiro da frente, que é onde ele viria, eu acho que seria extremamente desconfortável e eu acho que ele ia ficar muito mais aflito ali, olhando pra mim, numa situação que ele não tá confortável, ele não tá assustado, ele não entende o que tá acontecendo, ele tá me vendo e não pode ficar comigo. Então eu acho que pra nosso caso seria muito mais desconfortável. Então eu engoli a minha ansiedade e resolvi mandar ele no porão. Foi uma opção da nossa família. Aí vai funcionar melhor pra você com o seu animal. Aí você coloca na balança e vê o que você acha melhor. Claro, se o seu animal for um animal pequenininho, tranquilo. Mas eu achei que o Fred ia ficar mais estressado ali olhando pra mim sem poder ficar comigo do que lá no porão. E de fato essa foi uma ótima escolha pra gente. Mas vamos lá, aí você liga na companhia aérea, você vai pagar uma taxa. Eu paguei do Fred R$800 e eles me perguntaram o peso, o Fred com a caixa de transporte
Transporte. Pesava acho que 13, 14 quilos, mas eu reservei 15. Porque achei melhor, né? Ter aí um limite. E no final ele pesou 14,5, então ainda bem que eu reservei 15. Aí eu reservei com a companhia aérea assim que a gente escolheu a caixa de transporte. Isso, sei lá, alguns dias depois a gente ter comprado nossa passagem. Cada companhia aérea tem um limite diferente. Tem companhia aérea que traz 3 cachorros, tem companhia aérea que só traz um. Enfim, cada uma é específico. Então eu preferi fazer o mais rápido possível. Beleza, passou esse processo de companhia aérea. Escolha a sua caixa de transporte. Gente, é a segurança do seu animal, principalmente se ele vai no porão. Não, pelo amor de Deus, não economizem com a caixa de transporte. É cara, é um trambolho, depois não tem onde colocar, mas por favor, não economizem, porque é a segurança dele. Ele não vai estar com você, ele vai estar num lugar onde ele não vai estar entendendo o que vai estar acontecendo. Então, assim, eu acho super importante essa parte. Eu optei por uma da Plus Pet, depois eu deixo o link aqui embaixo da que eu comprei pro Fred. Também não vou ser uma boa referência de valores, porque eu peguei ela a preço de custo. Mas eu tô bem satisfeita com ela, ela é bem resistente, bem segura, tem 2 travas de segurança, já veio um potinho de água. Ah, isso é uma coisa que me perguntam muito também, água e comida. Pelo que me falaram lá na TAP, eu não sou obrigada a colocar nenhum dos dois. Eles me aconselharam a colocar pelo menos água. E foi o que eu fiz, eu coloquei só água. Eu alimentei o Fred, a gente viajou às 9 da noite, eu alimentei ele, era umas 2, 3 da tarde, porque a gente saiu de casa às 5. Aí no aeroporto ele andou, fez xixi, fez cocô e veio tranquilinho. Fez um xixi na caixa de transporte, sujou tudo, mas aí, né, já era esperado, porque são 10 horas de voo. Então, e eu também dei água pra ele, tipo, coloquei a água, a hora que ele veio colocando, ele quis tomar mais um pouco. Mas eu não dei nenhum tipo de sedativo pro Fred, nenhum, porque eu me senti mais segura assim. E também porque eu não dei, ele tomou vacina um pouco menos de 48 horas antes da gente viajar. Então ele tava bem enjoadinho, sonolento, não tava querendo ficar muito no colo porque tava doendo, tava até um pouquinho febril. Então eu acho que ele desmaiou por causa da vacina. E ele chegou super bem, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Quando faltava uns 20 dias pra minha viagem, eu liguei na Vigiagro e reservei uma data lá, marquei uma data com eles pra gente fazer o CZI, que é o Certificado de Zoonose Internacional. Ele precisa disso pra viajar, é um documento que esse não tem como, é por isso que a gente faz a sorologia, pra fazer esse documento. Aí eu marquei com eles. Eu viajaria no dia 8, eu lembro que eu viajava num domingo, eu marquei com eles na segunda anterior. Esse documento demorou 2 dias pra ficar pronto, então eu fui na segunda, peguei na quarta, viajei no domingo, beleza? Então, essa foi a última parte burocrática. Aí, passada a burocracia toda, uma coisa que eu também tenho, que eu acho que é uma dica legal, que quem me deu foi inclusive o rapaz da escola de adestramento, que me orientou durante o processo todo, é você adaptar o cachorro à caixa de transporte. O Fred sempre teve caminha, tipo colchãozinho, ele nunca teve uma caixinha tipo iglu, assim, eu já tentei, mas ele odiava. Então, quando eu fui a primeira vez olhar a caixa de transporte, eu já fui desesperada, porque eu achei que ele não ia querer entrar em nenhuma, e ele adorou, entrou em todas do pet shop e adora dele até hoje. Mas o adestrador me orientou a fazer o seguinte, levar a caixa mais ou menos um mês antes da viagem. Fazer festa quando ele entra, fechar a caixa, dar petisco muito bem e tal. E nunca tirar ele da caixa de transporte se ele estiver agitado, latindo e tal, querendo sair. Ele tem que entender que primeiro ele precisa se acalmar pra depois ele sair da caixa. Eu tive muito problema com o Fred, porque tinha dia que ele me pedia pra entrar na caixa, eu colocava ele lá e fazia as coisas, esquecia dele. Daqui a pouco, meu Deus, cadê o Fred? Aí eu lembrava que ele tava... Aí começava, Fred, aí ele latia lá no quarto. Eu, meu Deus, ele tá na caixa. Aí subia correndo pra abrir. Mas foi super tranquilo. Eu não deixava ele dormir dentro da caixa porque a casa do meu pai era muito gelada. E não tinha condições dele não dormir com a gente porque o Fred é muito friorento. Mas foi uma adaptação super tranquila. Quando a gente foi viajar, ele já tava mega seguro dentro da caixinha dele. Ele nem ligava mais.
sério, foi muito bom. Já era o porto seguro dele, sabe? Ele mesmo montou a caixinha dele pra viajar. Ah, isso é uma dica legal também. A gente colocou uma camiseta suada, uma minha e uma do Felipe. É, meio nojento. Mas é o nosso cheiro e eles se sentem muito confortáveis quando eles ficam perto do nosso cheiro, que é o que eles têm uma afetividade com isso. Então, isso era uma dica até que eu cuidava de cachorro em São Paulo, minha casa era tipo um hotelzinho, e quando o cachorro era muito medroso, inseguro de ficar longe do dono, eu sempre pedia uma peça de roupa usada. E isso, assim, eu acho essencial, porque aí ele vai se sentir calmo a viagem toda. E aí a gente colocou uma peça minha, uma peça do Felipe, aí eu coloquei umas almofadinhas que ele gostava, coloquei um tapete bem fofinho e coloquei um tapetinho higiênico por cima. Aí deixei a caixa aberta. Ele levou os brinquedos que ele queria pra dentro da caixa. Então no dia de viajar, a caixa estava pronta porque ele arrumou, ele levou as bolinhas que ele gostava, ele levou tudo que ele gostava e pôs dentro da caixinha. Foi uma graça. Aí chegou o tão temido dia. E aí minha primeira dica: levem Enforca Gato pro aeroporto. Independente se eles vão ter ou não, é melhor você ter o seu. É um negócio tão barato e é uma coisa que aumenta muito a segurança. Se você não sabe o que é Enforca Gato, é esse negocinho que a gente usa, sei lá, pra arrumar fio de computador. Enfim, é isso daqui. E aí você faz assim, enfia aqui e puxa. Nossa, eu coloquei de lado errado. Você enfia aqui e puxa. A partir do momento que você puxou, ele não solta mais por nada. Você tem que cortar. E aí eu usei 4 desses na caixinha do Fred pra lacrar, pra eu ter certeza que ninguém ia abrir a caixa dele até chegar aqui. Como a gente não fez escala, eu acho que seria muito improvável que alguém abrisse a caixa dele. Mas eu preferi lacrar mesmo assim. Então ele veio com a caixa lacrada com 4 desses, mais as 2 travas da caixa. Então eu vim muito tranquila nessa questão.